Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento. Quero convidar você a refletir comigo sobre uma questão profunda, que toca o íntimo da alma humana e que tem inquietado corações ao longo dos séculos. O que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Qual é, afinal, o verdadeiro significado de sucesso para aquele que deseja caminhar na luz do Altíssimo e não se perder nas sombras enganadoras deste mundo passageiro? Vivemos tempos em que os homens e as mulheres estão sedentos por reconhecimento, riqueza, aplausos e posições elevadas. As redes sociais, os palcos do mundo, os escritórios de luxo e os títulos acadêmicos tornaram-se para muitos a medida do valor de uma vida. Mas será que isso é de fato sucesso? Será que acumular bens, conquistar fama e desfrutar de prazeres efêmeros é aquilo que o Criador espera dos seus filhos? Não, meus queridos, o Senhor Jesus nos deixou uma advertência séria e misericordiosa, registrada no Evangelho segundo Marcos. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta ecoa através das gerações e chega até nós como um chamado para despertar. Afinal, o sucesso que o mundo oferece é como areia escorrendo entre os dedos. Não permanece, não sacia, não preenche o vazio que só o Espírito Santo pode ocupar. Vivemos cercados por exemplos de pessoas que, mesmo cobertas de bens materiais, vivem angustiadas, solitárias, depressivas, vazias de propósito. Quantos já vimos subir aos mais altos degraus da fama apenas para despencar no abismo da desesperança? Quantos ostentam grandes mansões, mas não encontram paz em seus próprios lares? Quantos acumulam riquezas sem jamais possuir o que realmente importa, a salvação da alma e a certeza da vida eterna? A palavra de Deus está repleta de advertências contra o engano do sucesso mundano. Lembre-se do jovem rico, que mesmo guardando os mandamentos e possuindo grandes bens, virou as costas para o convite de Cristo porque seu coração estava apegado àquilo que passa. Ele teve a oportunidade de seguir o Mestre, de ser contado entre os discípulos, mas preferiu os tesouros perecíveis e foi embora triste. E que dizer de Herodes, aquele que foi aclamado como um deus pelos homens, mas caiu morto, comido de vermes? Ou ainda o rico insensato da parábola contada por Jesus, que construiu celeiros maiores para guardar seus bens, sem saber que naquela mesma noite sua alma seria requerida? Esses são exemplos vívidos de que o sucesso segundo os critérios terrenos é uma armadilha perigosa e traiçoeira. O livro de Eclesiastes nos diz que tudo que este mundo oferece é vaidade e aflição de espírito. E quem escreveu isso foi um rei, que possuía tudo. Salomão, o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso de seu tempo, experimentou todos os prazeres possíveis e chegou à conclusão de que tudo era vazio, um correr atrás do vento. Por isso, amados, não deixemos que o brilho ilusório das conquistas humanas nos cegue para a verdade eterna. Há uma glória muito maior reservada àqueles que buscam agradar a Deus e não aos homens. Mas então, o que é o verdadeiro sucesso? Como podemos viver de modo que nossa vida seja aprovado por aquele que sonda os corações e conhece as intenções mais escondidas? A resposta está na própria Escritura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sucesso, aos olhos do Altíssimo, não está nos títulos que você carrega, nem no tamanho da sua conta bancária, nem na quantidade de seguidores que você possui, mas sim no quanto seu coração está alinhado com o coração de Deus. Ser bem-sucedido diante do Senhor é ser rico em boas obras. Não importa quanto você tenha, mas sim como usa o que tem. Recorde-se da viúva pobre que, no templo, lançou 2 pequenas moedas no gasofilácio. Aquela oferta, desprezível aos olhos dos homens, foi considerada grandiosa por Cristo porque representava tudo o que ela possuía. Já os ricos, que ofertavam do que lhes sobrava, não foram dignos da mesma aprovação. Ser bem-sucedido é também ser fiel no pouco.
Deus não se impressiona com a grandiosidade dos feitos humanos, mas com a disposição sincera de um coração obediente. Davi, antes de se tornar rei, foi fiel enquanto cuidava das ovelhas no campo. Ele lutou contra o urso e o leão, enfrentou Golias e em tudo se mostrou dependente de Deus. O verdadeiro sucesso está em servir. Nosso Senhor Jesus, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tomou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Ele, que poderia exigir toda a reverência, nos ensinou que grandeza se manifesta em humildade. O maior é aquele que serve. Isso contrasta profundamente com o espírito do nosso tempo, em que muitos buscam ser servidos e exaltados. O sucesso verdadeiro também se revela na pureza de coração. O Senhor não se impressiona com nossas realizações exteriores, mas com a sinceridade que habita em nosso íntimo. Lembre-se do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu orava, exaltando-se a si mesmo, o publicano batia no peito, reconhecendo suas falhas. E quem saiu justificado? Aquele que se humilhou diante de Deus. Viver um sucesso que dura requer princípios firmes. Primeiramente, devemos buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Nem trabalho, nem família, nem projetos pessoais. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com Cristo devem ser nossa prioridade diária. Além disso, devemos investir no reino. Os nossos dons, talentos, tempo e recursos devem estar a serviço de Deus. A mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo não hesitou em fazer o que parecia um desperdício para os outros, mas que aos olhos de Cristo foi um ato de adoração que seria lembrado por toda a eternidade. E outro princípio essencial é a gratidão. O sucesso não é ter muito, mas saber agradecer pelo pouco. O apóstolo Paulo declarou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas sim da presença de Deus. E por fim, devemos viver com os olhos voltados para a eternidade. Tudo o que possuímos neste mundo é transitório. As roupas se gastam, os carros enferrujam, as casas se deterioram, as posições se perdem. Mas aquilo que fazemos para Deus permanece. O Senhor nos chama a juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quando você oferece um copo de água a um necessitado, quando visita um enfermo, quando consola um aflito, quando ensina a palavra, quando perdoa, quando intercede, você está construindo algo eterno. E no grande dia, o próprio Senhor lhe dirá: "Vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor." Meus amados, não permitam que os ventos deste século arrastem vocês para longe daquilo que é realmente importante. O mundo irá sempre gritar que você precisa ser mais, ter mais, aparecer mais. Mas a palavra de Deus sussurra mansamente que o verdadeiro sucesso é ser fiel, humilde e cheio do Espírito. Hoje o Espírito Santo te convida a rever seus conceitos. Onde você tem investido seu tempo, suas forças, seus sonhos? Quais tesouros você está acumulando? Está construindo para a eternidade ou para o esquecimento? Está vivendo para a glória de Deus ou para a aprovação de homens? Se essa mensagem falou ao seu coração, faça agora um compromisso com o Senhor. Diga a Ele em oração: "Senhor, quero viver para a eternidade. Quero que a minha vida tenha valor aos teus olhos. Ajuda-me a priorizar o teu reino, a servir com alegria, a ser fiel no pouco, a cultivar um coração puro e a caminhar com humildade. Que as minhas conquistas sejam para a tua glória e que eu nunca me esqueça de que a maior vitória é ter o nome escrito no livro da vida." Que esta palavra fique gravada em sua mente e em seu espírito. Que você nunca se esqueça de que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Viva para o alto, viva para a glória de Deus, e o sucesso verdadeiro o acompanhará. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém.